Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um estudo da célula. E essa semana nós vamos começar o mês de setembro falando sobre prevenção. Setembro Amarelo, que é a prevenção sobre o assunto do suicídio. O pastor Jefferson trouxe uma palavra muito relevante para a questão, para o início desse mês. O título do nosso estudo é Setembro Amarelo, se precisar, peça ajuda. Está baseado em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 11, onde Paulo comenta a sua experiência. A ponto do verso 8, Paulo afirmar que existe sim a possibilidade de nos desesperarmos da própria vida, ou seja, passarmos por situações onde não sabemos qual será a saída e ficarmos com esse desespero no coração. Então é sobre isso que vamos estudar. O pastor Jefferson trouxe algumas estatísticas falando sobre o suicídio, que o suicídio é uma questão urgente e séria e que atinge todas as esferas da sociedade. Então, tenho certeza que você tem muito conteúdo bom para você investir aí na sua célula e o Espírito Santo vai fazer parte de cada detalhe desse estudo em nome de Jesus. Perguntas para reflexão. Paulo, no verso 3, ele afirma que Deus é Pai. Então, o primeiro ponto é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, baseado em 1 Coríntios 1, verso 3. Paulo aqui ele se refere a Deus como um pai que ouve o clamor de seus filhos. É por causa de Jesus que somos chamados filhos e podemos nos aproximar de Deus. Pensando nisso, aqui, você já passou por alguma situação em que se sentiu além de suas forças? Você já passou por situações que se sentiu além das suas forças? Como você reagiu quando passou por esse momento difícil? Você viu que não tinha condições. Você fez como Paulo, identificou Deus como Pai, se aproximou de Deus para desfrutar da sua presença e ter o auxílio nessa ajuda? Como você reagiu? De que maneira o exemplo de Paulo pode nos inspirar a lidar com os nossos próprios sofrimentos? É essa a razão de Paulo estar vivo. Paulo cria na esperança. Paulo conhecia Deus. Então, eu tenho certeza que nesse primeiro ponto você tem aí muitas coisas para discutir com o seu grupo. Segundo ponto, Paulo faz uma segunda afirmação, que é o título desse segundo ponto, o Pai das Misericórdias. Aqui Paulo testemunha acerca do seu passado, ele fala do presente e fala da esperança do futuro. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. É isso que Paulo está dizendo. Que Deus, quando olha para nós, ele olha através de Jesus. Essa é a misericórdia que se renova sobre nós. E o pastor Jefferson falou sobre 2 Coríntios 5,17, que fala que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então esse texto também reflete essa experiência, esse testemunho de Paulo. Pensando na misericórdia do Pai, como a compreensão da misericórdia de Deus pode transformar a maneira como olhamos para o nosso passado. Tem gente que ainda vive a culpa do passado, mas Deus está pronto para nos perdoar, para nos limpar, para nos tirar dessa condenação e agir com misericórdia sobre a nossa vida. Tenho certeza que esse ponto também vai ser sobrenatural na sua célula. Terceiro ponto é o Pai da consolação. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que estamos sozinhos, Deus nunca nos abandona. Ele é o Paráclito, Ele é o Espírito Santo, aquele que nos consola. Ele é o Emanuel, aquele que está conosco. Ele é a presença constante em nossa vida, que nos sustenta em meio ao sofrimento. E o que significa para você saber que Deus é o Pai de toda consolação? Quando você ouve essa expressão e essa afirmação, o que é que você sente no seu coração? Duas questões. Primeira, você já experimentou momentos em que, mesmo sem sentir, sabia que Deus estava ao seu lado? Mesmo sem você não perceber ou você não pensar sobre isso, mas depois, no momento de lucidez, poxa, Deus está comigo. Senão eu não estaria aguentando passar por todo esse processo dolorido. E uma segunda pergunta, como essa certeza pode fortalecer a sua fé hoje? Quarto ponto, para discutirmos também com o nosso grupo, o Deus que ressuscita mortos. Paulo falando sobre a esperança da ressurreição. Que maravilha! Nós cremos na ressurreição do último dia. Deus não apenas ressuscita os mortos fisicamente, mas também restaura vidas que perecem sem esperança. É Ele quem nos ressuscita, é Ele quem nos faz nova
novas criaturas, é Ele quem nos dá vida e vida em abundância. Pensando nessa ressurreição, o pastor Jefferson falou sobre uma frase de um neuropsiquiatra, e essa frase eu queria que nós comentássemos na célula. A frase é a seguinte: se a situação é boa, desfrute. Se a situação é ruim, transforme. Se a situação não pode ser transformada, transforme-se. Comente aí essa frase com o seu grupo. Quero concluir dizendo que durante o Setembro Amarelo, incentivamos todos a buscar ajuda se necessário. Se você identificou alguém que está do seu lado, que está com depressão é coisa séria. O sofrimento é uma coisa séria. O suicídio é uma coisa séria. Então nós precisamos de ajuda, precisamos ter essa sensibilidade, termos essa empatia de identificarmos as pessoas, oferecermos ajuda a elas ou ouvir essa pessoa que está em sofrimento com essa empatia para também oferecermos ajuda e também conduzirmos essa pessoa a um psicólogo, a um psiquiatra, enfim, oferecer ajuda de acordo com a necessidade desse irmão e dessa irmã, que com certeza Deus vai fazer com que ele te procure em nome de Jesus. Ainda na conclusão, como igreja, estamos aqui para acolher, orar, caminhar junto com aqueles que sofrem. Acredite, Deus pode operar vida onde parece haver morte. Tenho certeza que a sua célula vai ser sobrenatural, vai ser uma bênção. Deus te abençoe, que o Espírito Santo faça parte de cada detalhe da sua jornada cristã, em nome de Jesus.